Olá, pessoal. Você está preocupado com a guerra Rússia contra a Ucrânia, né? A invasão da Rússia na Ucrânia, que tem muitos estragos. E você deve estar preocupado também. Será que a gente consegue analisar a personalidade do Vladimir Putin? Será que a gente consegue analisar se o presidente da Rússia, Putin, é psicopata? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a gente achava que não existe mais esse tipo de guerra, né? Será que se fosse Putin, fosse outro tipo de pessoa, outra personalidade, né? Será que teria um resultado diferente? Então, vamos lá. Eu quero analisar, através de leitura facial, a gente vai analisar a personalidade do Putin e do Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, né? Mas aqui a gente não entra em nenhuma opinião sobre a guerra, a política, não envolve nada disso. Eu só vou analisar pela personalidade. Então, se você quiser aprender mais profundo, eu vou colocar link. Essa leitura facial é um curso que eu fiz, está online, uma gravação, né? Você pode acessar esse link de baixo para aprender mais profundidade, que você consegue analisar qualquer pessoa, né? Então, eu vou mostrar a você como eu analisaria, né, o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, né? O que mudou dele, por que ele decidia fazer a guerra, né? Qual que a gente consegue verificar, revelar a personalidade dele, ok? Eu vou compartilhar essa tela com vocês, isso aqui. Então, quando para a gente entender ao Putin, primeira coisa, você fala Putin é psicopata, é fria. Quando a gente fala pessoa fria, normalmente a gente olha nessa testa, quando testa muito larga, né, é uma pessoa fria. Ele é uma pessoa fria. Então, uma foto dessa aqui é jovem, outra é um pouco mais atual, né? Bom, outro é que a gente fala a boca, quando é racional, você não consegue ver os lábios. Quando a pessoa é muito fria, né, lábios fica muito fina. Quando o lábios muito grosso para fora, normalmente que a pessoa mais quente, mais passional, né? Então, você fala a pessoa fria é muito racional, né? Não muda de emoções. Quando muito grosso os lábios, que pessoas são extremamente passionais. O terceiro coisa que a gente pode pensar uma pessoa serial killer, uma psicopata, é que a orelha, normalmente a gente olha a orelha entre tamanho de orelha entre nariz e o olho, né? Quanto mais para cima é melhor. Quando uma pessoa psicopata ou perverso, normalmente essa orelha fica mais baixo do nível do olho, né? Então, obviamente que o Putin não é psicopata. Então, ele é apenas uma líder tirânia, né? Depois de 20 anos de ditadura, quando você fica na política, né, que quando você que manda tudo, isso muda, né? As decisões mudam, a personalidade muda também. Então, a gente observa, eu observei, depois dessa tempo, né, mais de 20 anos no poder, você pode ver Putin antes e depois, essas duas fotos. O que a gente mudou? A gente observou. O Putin, antigamente, o lábios dele é mais grosso. Né? Depois, agora, né, esses 20 anos de poder, ele ficou assim, né? Você vê, o lábio ficou muito fino. Então, caracteriza muito que ele é mais fria, ficou mais fria. O segundo parte que você vê, ele ficou mais quadrado, essa queixo militar aumentou. Né? Então, se aumentou, a pessoa quando fica mais quadrada, a pessoa fala, será que porque engordou? Mas você vê claramente essa queixo ficou mais quadrado, que a gente chama queixo militar, que é a pessoa mais mandona, mais radical, né? Eu que mando e não aceito discussão. Então, ele mudou nesse sentido, né? Outra característica que eu vejo que o Putin mudou é a sobrancelha. A sobrancelha dele é de arte, né? É uma sobrancelha normal. Ele não é de violência, que era de pavio curto, ele não é. Ele é bem articulado, uma pessoa, mas o que mudou essa sobrancelha? Antigamente, ele tem mais comprimento. Agora ele é mais curto. Parece que caiu mais pelo, né? E isso, quando encurtar a sobrancelha, é uma característica de hipocondríaca, que a pessoa tem muito medo. Sabe quando parece uma espinha, já pensa, será que é um câncer? Sabe que a pessoa exagera com medo? Então, o Putin se tornou mais radical, né? Mais radical mandono, ditadura, e ele ficou mais com medo, ficou mais hipocondríaco.
Então, quando você olhar nessa hipocondríaco, é que ele, normalmente a pessoa começa a ter medo, né? Quando você vê um animais, né? Quando o cachorro tem medo, ele late ou morde, né? Por causa do medo, então ele ataca você antes. Então, nessa guerra, a gente pode perceber que Putin antecipou um ataque. Ele acha que se a Ucrânia entra a OTAN, entra a União Europeia, seria um inimigo da Rússia. Essa é a conclusão dele que tirou, né? Por isso que ele atacou antes. O que proporcionou pode ser a mente dele, a personalidade dele que mudou. Ele ficou muito hipocondríaco, com medo. Quando você tem muito poder militar e ainda você tem medo, então você exagera as suas decisões, né? Proporção. Então, pode ter sido dessa medida, né? A gente sabe que guerra é errado para qualquer ação. Ninguém ganha com guerra, né? Todo mundo perde. A Rússia perde a economia, né? Perde a vida das pessoas e a Ucrânia também. Então, certeza, essa é uma decisão errada. Mas a gente fala assim, se ele fosse outra pessoa mais tranquila, né? Menos ansioso, menos medo, teria feito algo diferente, podia ser também. Então, eu vejo dessas duas características. Uma, ele se tornou mais fria, né? Não era tão fria antes, provavelmente. E outra, ele se tornou mais medo. Isso proporcionou mais nessa guerra, né? Se você quer aprofundar mais, você clica no link de baixo, você consegue ver a leitura facial para você aprender mais. Agora, vamos ver o presidente ucrânio, né, Zelensky, o que a gente vê ele? Ele tem uma característica que é comediante, né? O comediante vem essa sobrancelha quando arrega e cai, né? Então, ele tem essa característica. Na verdade, a sobrancelha dele é artística, mas tem essa queda no final. Essa queda no final, normalmente, são pessoas comediantes, né? O que tem com o comediante e com o presidente e com essa queda, né, a decisão? Então, as pessoas comediantes, pessoas que né, falam as piadas, conseguem ver a coisa engraçada, conseguem ter um olhar, normalmente o comediante tem um olhar romântico. Ele consegue ver o lado bom das coisas, sempre, então tem um olhar romantismo, né? O olhar romântico na vida quer dizer que ele só pensa se assim fica bom. Então, ele mesmo falou que parece que foi, né, enganado pelos Estados Unidos, que ninguém participou da guerra, nem a Europa, nem a OTAN ajudou ele a combater a Rússia. Então, provavelmente ele provocou a Rússia, né, tomar as decisões, a palavra dele, provavelmente ele tinha a visão mais romântica, porque se ele começa a guerra, alguém vai ajudar, né? Todo mundo vai ajudar e tá para isso, não aconteceu. Então, essa visão, por que ele tem essa visão? Porque essa personalidade dele, né, como comediante, normalmente tem uma visão mais romântica das coisas, né? Só olhar coisas boas, no lado sempre positivos, do que a realista negativa. Se ele fosse uma pessoa mais experiente politicamente, ou não seja comediante, talvez ele não provocaria tanto a Rússia e de ponto chegou a... Não digo estou justificando a guerra, né? Mas a gente está analisando se podia, né? A gente pensa, a melhor maneira os dois países discutem para não fazer guerra, né? Conversar diplomaticamente. Mas quando justamente essa personalidade dele, que tem um olhar romântico, eu faço assim, 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 vai estar certo, né? E o outro também com muito hipocondríaco, com muito arma, muito força bélica, né? Poder bélico. E ele quer fazer guerra antecipadamente. Tipo, se você virou meu inimigo, então um dia você me atacar, né? Se você virou participar da OTAN, a OTAN vai ficar na Ucrânia e aí vai me atacar. Então, por que eu esperaria eles me atacar, né? Então, essa de antecipação de ameaça, essa é uma característica até da personalidade do Putin, que resultou nessa guerra. Você pode comentar aí embaixo, se você também faz sentido, se você quer estudar mais, você pode clicar no link de baixo para estudar mais personalidade, que a gente analisa um tipo de pessoa toma um tipo de decisão, né? Por que ele faz isso? Porque dependendo da personalidade da pessoa, a gente consegue decifrar através desse curso de leitura facial, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou